Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer as principais informações aqui sobre o nosso alvinegro praiano, algumas atualizações rápidas sobre o peixe. Vou trazer informação sobre Tiquinho Soares, trazer uma informação sobre a empresa que gerencia a carreira do Jefferson Soteldo e também falar sobre o Kevson, que aparentemente está de saída do alvinegro praiano. Mas antes de falar sobre essas situações, gostaria de primeiramente pedir o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito e também aproveite para comentar no nosso vídeo assim que você ver todas as pautas que serão comentadas por aqui. E antes de trazer a informação sobre o Tiquinho Soares, deixa eu dar aquele recadão maneiro da Blaze! Blaze, Blaze, Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas e todas as estatísticas você encontra na Blaze, meu amigo. E hoje, quarta-feira, é um dia repleto de jogos para você palpitar lá na Blaze, porque nós temos 18 partidas ao todo na UEFA Champions League, pessoal. 18 jogos para você escolher a partida e palpitar sempre com muita responsabilidade. Além de 8 partidas do Campeonato Brasileiro. Os meus palpites, pelo menos no Campeonato Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, não conta de 1-0 para o Santos contra a Chapecoense nesta noite às 20 horas. E vou colocar também um palpite ousado. Acredito que o São Paulo vai vencer o Flamengo, hein? Ousadia do Thiago Bigodinho? Vamos descobrir se de fato o tricolor paulista leva a melhor e se o alvinegro praiano vence o seu jogo contra a Chapecoense. E para você fazer os seus palpites, é muito fácil. Basta escanear o código QR aqui ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular, entrando no link e utilizando o cupom VARANDAFC. Afinal, sempre jogue com muita responsabilidade. Vamos lá, hein? O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você? Vem pra Blaze, você também. Vamos lá então começar esse vídeo falando sobre o Tiquinho Soares, já que o Santos e o atacante Tiquinho Soares, eles não chegaram em um acordo para a rescisão amigável do vínculo do atleta. E ele, como todos nós sabemos, está sem espaço no Peixe. Inclusive, o próprio jogador pediu para sair e disse que toparia abrir mão de quase metade dos valores que ele tem direito a receber no clube. Mas o Santos, a diretoria do Peixe, pediu ainda mais e por isso o acordo não caminhou e agora ambas as partes elas trabalham para o atleta ser emprestado. Existem algumas sondagens, Clube do Remo que voltou à primeira divisão, sondagem também, por exemplo, da equipe do Coritiba, assim como já havia acontecido no término da temporada de 2025, mas a princípio Tiquinho Soares não vai rescindir o seu vínculo com o Santos e o Peixe espera emprestá-lo até o final dessa janela de transferências, claro. E vamos relembrar, sempre bom lembrar, os números do Tiquinho Soares com a camisa do Santos em 2025. Recordar é viver, meus amigos. Vamos lá. Tiquinho Soares, ele que com a camisa do Santos em 2025 fez 40 gols, fez 40 jogos, desculpa, marcou 7 gols, deu 4 assistências, criou 5 grandes chances de gol e perdeu outras 5 grandes oportunidades. O Tiquinho Soares, que tem vencimentos acima de R$ 1 milhão, é o segundo maior salário do plantel santista, ou era pelo menos até a chegada do Gabriel Barbosa. Mas, enfim, tá aí um problema para o Santos resolver, né? Ele tem contrato com o Peixe até o final do ano que vem. O Santos contratou ele naquela operação junto ao Botafogo. O Botafogo contratou o Jair. O Santos solicitou a contratação do Tiquinho Soares e deu brilhantes 3 anos de contrato para o Tiquinho Soares. Boa sorte agora para o Santos conseguir se livrar do jogador que a gente sabe que mercado para o Santos conseguir vendê-lo não vai rolar. Dificilmente alguma equipe vai chegar aqui no Santos e vai fazer ali uma proposta de compra para o Tiquinho de 2 milhões de euros, 3 de euros, que foi o valor que o Santos pagou. Eu duvidaria se alguém oferecesse até apenas 1 milhãozinho de euros no Tiquinho Soares. Parabéns aos envolvidos nessa transação. Continuando para falar ainda sobre problemas. Isso porque a Seca Sports, uma empresa que gerencia a carreira do meio atacante Jefferson Soteldo, venezuelano, acionou o Santos na justiça, alegando que o alvinegro praiano coagiu a empresa a abrir mão de certos valores que tinha a receber do Peixe para que o Santos liberasse o jogador para ser negociado com o Fluminense. E de acordo com a ESPN, a Seca Sports afirma que o Santos devia cerca de R$ 515 mil à empresa e que essa dívida já estava sendo tratada na CNRD, que nada mais é do que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E além do mais, o clube ainda teria outros débitos e parcelas de comissão que giram em torno dos 3,8 milhões de reais.
E a empresa ainda afirma que o Santos exigiu eles a outorgarem a quitação plena e renunciar à integridade dos créditos discutidos na CNRD e os valores do distrato, cerca de 960 mil reais. E ainda a justiça, a Seca Sports afirma que passou por uma situação de vulnerabilidade econômica e por isso aceitou essa imposição do Alvinegro Praiano. Basicamente dizendo o quê? A gente só aceitou abrir mão desses valores porque o Santos iria ali segurar o nosso atleta e nós teríamos ali outros valores a receber por conta da transferência do Soteldo para a equipe do Fluminense. Então, mais uma vez aí, o Santos indo aos tribunais, hein, pessoal? Que fase? Todo mundo aciona o Santos na justiça. Não entra no mérito se tem razão ou se não tem razão. Se o Santos não cumpriu aquilo que está previsto em contrato, fazer o quê? Tem que acionar na justiça mesmo, né? É direito do clube, da empresa ou do jogador, enfim, acionar o Santos na justiça caso o Santos não tenha cumprido a sua parte no acordo. E é uma pena a gente ter que ver tantas notícias assim sobre o Santos, sempre sobre problemas indo para a esfera judicial. O Santos não consegue honrar quase nada que tem para honrar com seus credores, com seus jogadores, enfim, empresas que participaram de alguma negociação lá dentro do Santos. E aí nós temos que ser obrigados a ver notícias falando que o Santos sempre está na justiça. Daqui a pouco, por isso que sempre surge, na verdade, aquela brincadeira. Vou eu processar o Santos, vou eu acionar o Santos na justiça, já que todo mundo entra na justiça contra o nosso Santos. E para fechar, eu falei de duas notícias não tão boas assim para o Santos. Vamos fechar este vídeo então com uma notícia boa, já que daquele grupo de jogadores que retornaram de empréstimo para o Santos e que ainda tem vínculo com o Alvinegro Praiano, o Kevson, que era um desses remanescentes que ainda não havia tido um destino selado para o ano de 2026, agora ele tem um clube. O Kevson será emprestado para a Ponte Preta, equipe comandada pelo técnico Marcelo Fernandes. Ele que, como todos nós sabemos, treinou o Santos no fatídico ano de 2023, que culminou no rebaixamento do maior alvinegro do mundo. Essa é uma informação do Lucas Musetti em conjunto com o Lucas Rosafa. E eu digo que é uma boa notícia porque o Kevson não vai ter espaço no Santos. O Kevson, pelo menos do meu ponto de vista, não tem condições de atuar com a camisa do Santos. No ano passado ele já não atuou praticamente com a camisa do Sport que foi lanterna, fez uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, e a torcida do Sport não queria vê-lo nem pintado de ouro. O Sport não quis tê-lo ainda no seu plantel nessa temporada de 2026, que será de segunda divisão para o clube de Recife. Então, muito boa sorte para o Kevson. Ele ainda vai ter vínculo com o Santos, mesmo que o término do empréstimo dele aconteça no dia 31/12 de 2026, ele ainda teria mais 12 meses de contrato com o Santos, tendo em vista que o contrato do atleta vai até 12 de 2027, dezembro de 2027. E aqui fica o registro. Mais uma vez, parabenizar os envolvidos nesta renovação de contrato. Porque, para quem não se lembra, o Kevson ele renovou o seu vínculo naquela mesma transação que promoveu a renovação do contrato também do João Schmidt. O Santos renovou em simultâneo com o do João Schmidt e com o do Kevson. E com todo o respeito que o Kevson me merece, com todo o respeito que o João Schmidt também me merece, mas o foco dessa notícia aqui é o Kevson, não tem cabimento, né? Vai renovar com o Kevson? Um jogador que não tem espaço no Santos, um jogador que, com todo respeito, não tem nível para jogar, quem sabe, em alto nível na primeira divisão? Mas não, a nossa diretoria, por bem, achou maneiro, achou interessante renovar com o grande Kevson. Kevson, que já chegou no profissional com dificuldades, um jogador que apresenta muitas falhas, um jogador que muitas vezes aparenta ser desatento ou que toma decisões um pouco incongruentes no campo de jogo. Não, o Santos preferiu renovar o vínculo do atleta e vai ter uma bucha aí de pelo menos mais um ano com o Kevson, isso se nenhum clube aparecer para contratá-lo, seja na virada do ano, quando termina, melhor dizendo, o vínculo dele com a Ponte Preta, ou quando algum clube apresentar, na verdade, para o Santos, né, oferecer uma proposta de transferência dele em definitivo. Caso isso não aconteça, o Kevson vai ficar no Santos ainda mais um aninho. Parabéns, viu? Diretoria de futebol do Santos, parabéns. Naquele cálculo de renovações absurdas, pode colocar o Kevson também. Andrei, Balão, pode colocar a do Kevson também, porque é uma renovação que não tem o menor sentido. Lembrando, foi no ano passado a renovação, mas vale a ressalva. O Santos só vai ter mais um ano de BO com o Kevson, porque o atleta teve o vínculo renovado no ano passado. E fica aqui de novo os parabéns para a diretoria do Santos.
E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões com relação a Tiquinho Soares, com relação a esse problema envolvendo a empresa que gerencia a carreira do Jefferson Soteldo e também com relação ao atleta Kevson. Você discorda de mim? Acha que o Kevson teria sim espaço nesse time do Santos? Deixa aqui nos comentários todas as suas opiniões, que nós do Varanda Futebol Debate sempre tiramos um tempinho para ler todos os comentários da família Varanda, a varanda que mais cresce no Brasil e no mundo. E fica aqui o recadinho antes de eu encerrar, hein? Hoje tem transmissão no Varanda Futebol Debate. Estreia do Alvinegro Praiano na Arena Condá contra a Chapecoense. E vocês, varandeiros e varandeiras, são os nossos convidados especiais. Estejam junto conosco na melhor e maior transmissão santista aqui do YouTube. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Eu vou ficando nessa. Sou o Thiago Jordão, El Bigodinho. Um grande abraço a todos vocês e tchau!